Graça e paz. Vamos iniciar com uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11. Mateus 5, versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Que Deus revele sua palavra ao nosso coração. Jesus nunca prometeu facilidades. Disse que seríamos perseguidos, caluniados, rejeitados e até mortos por causa do seu nome, por sua causa. Mas por que seguir alguém que não promete conforto? Por que seguiríamos alguém que não nos promete conforto? Por amor, porque Ele é tudo. Não seguimos Jesus por recompensas, seguimos porque Ele é incomparável, porque nele encontramos vida, verdade, salvação e propósito. O Evangelho de Jesus não é corrupto, não é negociável, não é uma mensagem moldada para agradar. Também não faz promessas irresponsáveis para engabelar, enganar os incautos. Não oferece alívio passageiro, mas salvação eterna. Não é conivente com o pecado, pelo contrário, ele confronta o pecado e também aponta a libertação que aconteceu lá na cruz. Lá Jesus nos libertou verdadeiramente do pecado, quando ele morreu por nós e nos fez morrer nele, com ele, para o pecado. O Evangelho não é um produto, mas a verdade que liberta. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. As condições para seguir Jesus não são estabelecidas por nós, mas por Ele mesmo. Nenhum seguidor de Cristo o segue pelas suas próprias condições, mas todos os seguidores de fato de Jesus obedecem ao seu roteiro e às suas condições. Não temos o direito nem sabedoria para discutir as condições e decisões do Senhor Jesus Cristo. A única alternativa que temos é segui-lo da maneira que Ele quer ser seguido. Jesus não disse: aceite a si mesmo, mas renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar-se a si mesmo é renunciar a mim mesmo. Abdicar de si mesmo é fundamental
para o discípulo de Cristo. Renunciar-se a si mesmo não é exterioridade, mas a minha interioridade. Renunciar a mim mesmo não tem nada a ver com o que a religião propõe ou impõe para ser renunciado. Tipo, não mexa, não prove, não toque. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Parecem ser alguma coisa, mas é só aparência. Não tem nenhum valor para controlar as paixões pecaminosas do pecador. Não tem nenhum poder contra a natureza pecadora do ser humano. Isto é o que a religião requer, mas não é renúncia de si mesmo. O si mesmo ao qual Jesus se refere tem a ver com a vida pecadora, a vida natural, pecadora, que herdamos de Adão. Tem a ver com o eu pecaminoso, perverso e egoísta. Renúncia do si mesmo requer tomar sobre si a cruz de Cristo. Foi Jesus que disse: tomar sobre si a cruz importa num ato de renúncia que não conserva o si mesmo vivo. É aquele texto que nós citamos tanto aqui, e eu gosto muito deste texto. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. É exatamente isto que significa tomar a cruz. Jesus não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também. Jesus me substituiu fisicamente, mas espiritualmente eu morri por meio do seu corpo crucificado. É o que diz a palavra. Sem a nossa crucificação com Cristo, não há renúncia verdadeira do si mesmo. O único lugar onde podemos renunciar a nós mesmos é na cruz de Cristo. Não há outro. Cruz é morte. A morte de Cristo e a nossa morte em Cristo. O cristianismo sem cruz não faz discípulos de Jesus. Apenas mascara os discípulos do eu, que permanecem os mesmos ou até piores. O cristianismo sem cruz não gera novos discípulos, apenas reformula os velhos discípulos de si mesmos, sem transformação real, sem a morte com Cristo e sem a ressurreição com Cristo, sem a vida de Cristo em nós. O cristianismo sem cruz não transforma ninguém, não muda ninguém, apenas maqueia o velho eu com uma aparência religiosa. Mas é só isso, não passa disso. O cristianismo sem a cruz não forma, não faz seguidores de Jesus, seguidores verdadeiros, apenas redecora o ego com uma roupagem cristã, mas é só aparência. De acordo com a palavra de Deus, o único remédio
capaz de curar o ser humano de si mesmo é a nossa morte com Cristo na cruz. Aqui está o método de Deus tratar conosco. Sem a morte com Cristo, a nossa renúncia é totalmente falsa. Mortos em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, perdemos tudo. E pela nossa ressurreição com Cristo, ganhamos a sua vida justa e santa. E quem vive esta vida é o próprio Cristo. Ele em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Cristo mesmo vive a sua vida em mim. Ele é tudo em mim. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, esses todos que com ele morreram nele. Para que os que vivem é o viver da ressurreição juntamente com Cristo. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E é importante você estar ciente disso, que ele morreu, eu morri também com ele. Ele ressuscitou, ressuscitei também com ele. Eu me considero crucificado e morto com Cristo, como diz a palavra de Deus. E Cristo vem viver em mim a sua vida justa e santa. Cristo é tudo para mim. Com Ele e nele estou satisfeito, nada me falta. Cristo é tudo para mim. E tudo em mim. Havia um homem humilde que trabalhava como garimpeiro numa região pobre e árida do interior. Por anos, com as mãos calejadas e o rosto queimado pelo sol, cavava a terra em busca de algo valioso que mudasse a sua vida. Ele ouvia histórias de outros que encontraram riquezas, fama e conforto, e orava muitas vezes dizendo: Senhor, se me deres um diamante, prometo te seguir para sempre. Mas o diamante nunca veio. Vieram as chuvas, a escassez, doenças e até o abandono de amigos. Um a um, os colegas de trabalho o deixaram, cansados de esperar por uma promessa que nunca se cumpria. Um dia, o homem solitário e quase sem forças se ajoelhou na beira do leito seco de um rio e pela primeira vez não pediu nada, apenas chorou. E em meio ao silêncio da solidão, uma voz suave falou ao seu coração: Você me buscava como quem cava por pedras, mas eu sou o tesouro. E eu sempre estive aqui. Naquele momento, não encontrou um diamante, mas encontrou Cristo. E naquele instante, deixou de fazer trocas com Deus.
A dor não sumiu, a pobreza não desapareceu, mas o vazio foi preenchido. O homem seguiu vivendo no mesmo lugar, com o mesmo trabalho, mas agora com o coração cheio, sem barganhas, sem promessas, sem negociatas espirituais com Deus. Ele havia encontrado aquele que é tudo, e isso bastava. O homem buscava um diamante como solução de sua vida. Orava por bênçãos e não pela presença de Deus. Quando tudo o abandonou, ele parou de pedir e apenas chorou. E foi quando ouviu a voz do Senhor. Deus se revelou a ele não como uma pedra, mas como o próprio tesouro. Assim como esse homem, muitos ainda buscam a Deus por aquilo que Ele pode dar e não por quem Ele é. A diferença aqui é grande. Mas a verdadeira vida cristã começa quando deixamos de usar Deus como moeda de troca e nos rendemos a Ele como o tesouro supremo. O verdadeiro discípulo nasce quando abandona as trocas com Deus e se entrega a Ele como o único tesouro digno de tudo. Ser discípulo de verdade é parar de negociar com Deus e reconhecê-lo como o tesouro supremo do coração. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Você seguiria alguém que lhe dissesse isso para você? Você seguiria alguém que lhe dissesse que ao andar com ele você seria caluniado, perseguido, injustiçado, talvez até morto? Que sua fidelidade não garantiria uma vida confortável, mas uma trilha apertada e com dificuldades na caminhada? Você seguiria alguém assim? Jesus fez exatamente esse convite. Não prometeu sucesso terreno, fama ou riquezas. Prometeu a si mesmo. E isto basta, porque Ele basta. Prometeu a verdade, a vida e o caminho para Deus. Isto basta, suficiente para nós. O seu chamado nunca foi uma proposta de barganha, mas uma entrega absoluta ao amor que se entregou por nós na cruz. Segui-lo é um ato de amor. Um amor tão profundo que nos une à sua cruz, à sua morte e à vida que brota dele. Quem ama Jesus, o ama pelo que ele é, não pelo que ele pode dar. Essa é a essência da verdadeira vida cristã. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Com essas palavras,
ele deixa nítido que não é adepto do toma lá, dá cá, tão estimado pela lógica deste mundo. O reino de Deus não é objeto de barganha, nem de negociata. O verdadeiro discípulo de Jesus não o segue esperando recompensas terrenas. Ele o segue por amor, tão somente porque Jesus é essencial, precioso e suficiente. Lamentavelmente, o cristianismo pós-moderno, atolado no pecado, não tem interesse apenas na pessoa de Jesus Cristo. Qual é o interesse aqui no culto? O meu interesse é apenas em Jesus. Sua presença, sua pessoa e nada mais. Não adianta servir-se dele em vez de servi-lo com amor e reverência por quem ele é. Conta-se que um jovem foi enviado como missionário a uma região hostil no interior da Ásia. Sabia que sua vida estaria em risco, mas ele amava Jesus mais do que a própria segurança. Logo após sua chegada, foi confrontado por um grupo extremista local. Interrogaram-no, torturaram-no e lhe deram uma escolha: negar Jesus e viver, ou permanecer fiel e morrer. Ele não respondeu com discursos, mas com os olhos firmes e um coração em paz. Antes de ser executado, suas últimas palavras foram: Cristo é tudo para mim, nada me falta. Anos depois, alguns de seus perseguidores foram convertidos, tocados pelo amor que viram nele, um amor sem barganhas. Terminando aqui a nossa meditação, queria deixar aqui algumas questões aos irmãos. Só uma coisa me interessa: a libertação e salvação das pessoas, e que elas descubram a excelência, majestade, suficiência total e beleza suprema de Jesus Cristo. Que o sigam por amor, pela maravilhosa pessoa que Ele é, e por tudo o que Ele representa para nós. Jesus é inigualável. Ele é Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quero que você descubra que Cristo é o nosso tudo. Na dor ou na saúde, na fartura ou na privação. Sim, Cristo é o nosso tudo e nada mais além dele. Você está seguindo a Jesus pelas mãos abertas ou pelo coração entregue a Ele? Está buscando o que Ele pode dar ou o que Ele é? Hoje é dia de parar de negociar com Deus e se render por amor. Cristo é tudo.
que Ele seja o seu tudo. É o meu desejo. Amém?